A Bíblia fala, irmãos, que esse favor de Deus, esta coisa magnífica, ela vai acontecer sobre nós. Ela é algo que já está estabelecido. Diga, estabelecido. Ele já existe. A Bíblia diz que Deus nos coroou com esse favor. A Bíblia fala em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em favor para com Deus e os homens. O próprio Jesus precisou de favor. E Deus o fez favorecido. Deus o abençoou. Por isso que você tem que ter uma convicção assim: eu preciso do favor de Deus para prosperar nessa terra. Eu preciso do favor de Deus nessas negociações. Eu preciso do favor de Deus para as minhas relações interpessoais. Eu preciso do favor de Deus para criar esses filhos, saber dar luz, dar direção, dar rumo a eles. Eu preciso de favor de Deus para permanecer dentro desse casamento, dentro dessa família, dentro desta crise. Eu preciso de favor de Deus para Deus tocar no coração desses filhos, mudar a nossa história. Todos nós precisamos do favor de Deus. E quando o favor dele vem, como é que vai conseguir? Num estalar de dedos, num piscar de olhos, Deus vem sobre você e te favorece diante de quem quer que seja. Diante de quem quer que seja. Eu me lembro uma época, falando sobre o favor de Deus, quando nós começamos o Ministério Internacional da Restauração Manaus. O favor de Deus, ele vai vir sobre você e vai conduzir você para estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, os contatos certos. Amém? Amém. Deus vai levar você para os lugares certos, hora certa, momento certo, com as pessoas certas. Uma época eu estava morando em Salvador e eu tinha ouvido lá em Salvador, lá onde estava, na igreja onde eu pertencia, e eu ouvi dizer: tem um pregador de Manaus na cidade. Eu disse: de Manaus, então eu vou lá ver, porque eu era de Manaus, eu estava na Bahia. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi o pastor René pregando na primeira igreja batista do Brasil, falando. Disse: esse homem é lá de Manaus, mas ele fala igual baiano. Então ele é. Oxente, ele não é baiano. E aí terminou o culto, nós fomos falar com ele, eu e um amigo meu, disse: olha, graça e paz. Pastor René disse: graça e paz. E aí eu disse: nós somos de Manaus. Vocês são de Manaus? Eu disse: sou. Ele: pois é, rapaz, eu estou lá, eu saí daqui da Bahia, estou lá, e começou a conversar com a gente e tal. Então eu disse: amanhã a gente vai vir aqui assistir o Senhor. E aí ele disse: bem, pode vir que eu vou estar aí, vou estar pregando. E qual é a igreja de vocês? Nós falamos a igreja que éramos, ele começou e tal, lá. Fomos embora e no outro dia voltamos, ouvimos a ministração dele novamente. Falamos no final do culto com ele novamente. Amém. Quando a gente voltar em Manaus, eu vou lá na sua igreja. Eu disse para ele. E realmente, 3 meses depois, eu estava de volta em Manaus e eu fui na igreja dele. E como eu estava me preparando, fazendo um treinamento pela Missão Cairóis em São Paulo, para o trabalho com muçulmanos, o trabalho missionário com muçulmanos, eu fui com ele e disse: eu quero... A igreja que nós estamos, ela não está dando suporte, nós estamos numa transição, porque nós vamos para Marrocos. E então eu estou aqui de Manaus, estou aqui em Manaus de passagem, mas a gente quer que essa igreja aqui nos dê apoio. Ele disse assim: nós vamos te dar apoio, mas primeiro você vai ficar 6 meses aqui. Eu disse: eu não posso, o senhor não está entendendo. Ele disse: não, você vai ficar 6 meses aqui. E naqueles 6 meses, irmãos, viraram anos. Nunca fui para o Marrocos. Mas ali começou o Ministério Internacional da Restauração. Uma igreja que tinha uma liderança básica com 20 pessoas. E de 20 pessoas hoje, 15 anos depois, nós perdemos a conta, depois de mais de 40 mil membros numa única igreja local. Você pode aplaudir a Deus por isso? Ontem foi o dia do discipulador.
12/12. Né? Tem algum discipulador aqui, por acaso? Tem algum discipulador aqui nesse lugar, por acaso? Ontem foi seu dia. E aí eu estava assistindo um culto online, né? Lá na igreja, lá em Manaus, no Mira em Manaus. E eu assistindo, olhando, meu Deus, o que é isso? A igreja está linda, eles colocaram umas cortinas enormes lá. Um templo fantástico que não deixa nada a desejar desses templos aqui na América. É impressionante o que Deus fez. O que é? O favor. Ele vai te colocar com as pessoas certas. Ele vai conduzir você para você estar na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, que vai abrir portas para você e vai te fazer prosperar em Cristo também. Você crê nisso? Aplauda o Senhor e dê um brado de vitória a Ele. Eu me lembro que quando nós fomos ser ordenados no ministério, olha o que é o favor de Deus. Ele disse assim: Arão, vocês, minha esposa, vocês vão ser ordenados ao ministério pastoral, mas vocês não podem ser ordenados aqui em Manaus. Aonde que eu vou ser ordenado? Ele disse: vocês vão ser ordenados em Israel e vocês serão batizados no Rio Jordão. Eu disse: aleluia. Eu pensei: meu Deus, como é que a gente vai pagar essas passagens? E ele disse assim: não se preocupe, porque essa foi a direção de Deus e Deus vai abrir portas para vocês. No momento certo, naquele dia lá da ordenação, da confirmação em Manaus, nós passamos por uma... Como é que dá o nome? Um concílio pastoral. Fomos lá avaliados por todo aquele concílio pastoral, fizemos o que precisávamos fazer, mas na ordenação nós somos enviados para Israel e ali nós fomos ordenados. O favor do Senhor veio sobre a nossa vida para mudar a nossa história. Amém? Deus, quando quer fazer, Ele faz, irmãos. Ninguém impede o que o Senhor quer fazer. A Bíblia diz no Salmo 113:7, Ele levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Glória a Deus. Amém? Diga: Deus quer me favorecer. Diga: Deus vai abrir portas. Fale com gosto, abra a boca. Deus vai abrir portas. Em casa você grita com os filhos e aqui não quer falar? Diga: Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. A confissão, irmãos, da nossa esperança é importantíssima. Crente que não confessa, tem que confessar. Amém? Amém. O problema é que as pessoas só sabem que existe confissão de pecados. Existem mais de 6 ou 8 tipos de confissões bíblicas. E uma delas é a confissão da palavra. Você tem que confessar. Você tem que confessar a sua fé. Diga amém. Amém. Deus levanta o pobre do pó. Ele tira o cara lá. Algumas versões de Deus tira ele do lixo e faz assentar com os príncipes do seu povo. Eu me lembrei aqui da minha esposa. Ela veio de Blumenau e nós casamos em Manaus. E ela veio de uma família simples, do meio do povo lá, normal, como qualquer pessoa aqui. Mas um dia eu estava lá no prédio, no apartamento onde nós morávamos, e eu olhei lá para baixo. Nós morávamos no 15º andar, e eu olhei lá para baixo, e eu vi os carros, vi os motoqueiros, aqueles batedores da polícia, chegando lá embaixo. E eu disse: Esther, eles vieram te pegar. E já vieram te buscar. E ela estava toda linda, né? Passou o dia todo se produzindo, porque naquele dia ela tinha sido convidada para receber uma titulação no estado do Amazonas pelos serviços prestados à comunidade amazonense. E nós íamos para um lugar chiqueterezésimo, como dizem aí. E aí ela ia receber lá uma medalha de honra ao mérito, junto com outras celebridades da cidade e do estado. Um dos deputados da igreja tinha feito a menção dela e conseguiram lá, foi aprovado, que foi pelos serviços prestados à comunidade. E aí ela foi descendo e naquele dia um discípulo meu ligou assim, ele era capitão da polícia, e ele disse assim: meu pastor, é o seguinte, o senhor quer que os batedores da polícia militar levem sua bispa? Eu disse: pode mandar. Ele disse: tá bem, então vamos fazer. Se é para fazer esse negócio bem feito, vamos fazer.
E aí, irmãos, eles vieram e disse, ó, já estamos aqui embaixo com os batedores da polícia, aqueles 4 motoqueiros, tudo produzido. Eu disse, vamos lá. Eu saí, eu disse, Esther, tu vais, nós vamos... Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará